Não entender da indústria 4.0 hoje faz toda a diferença. Não entender os princípios, as tecnologias e aplicar isso na sua realidade faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. E eu vou te provar, na prática, qual é a diferença entre os profissionais que conseguem aplicar essas tecnologias, esses princípios e toda a capacidade da quarta revolução industrial e os profissionais que não conseguem. Na prática, é resultado. O profissional que aplica a indústria 4.0, que utiliza isso ao seu favor, gera mais resultado. E o que as empresas buscam? As empresas buscam pessoas que gerem mais resultados. O que os clientes buscam? Pessoas e empresas que gerem mais resultados. Ou seja, se você quer ser um profissional de sucesso hoje e no futuro, você precisa gerar mais resultados. E eu não vejo outra forma a não ser entendendo, dominando e aplicando a indústria 4.0 de verdade, na prática. E eu vou te dar um exemplo, eu vou te contar uma pequena história que deixa muito clara a diferença entre aplicar os princípios da quarta revolução industrial e com isso gerar resultados e não aplicar. Eu queria voltar um pouco mais de 20 anos atrás. Meu pai resolveu montar um mototáxi. Eu não sei se você sabe o que é um mototáxi. Na prática é um táxi de moto. E a gente montou essa pequena empresa, essa microempresa no interior de Minas, uma cidade chamada Governador Valadares. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu sou do interior de Minas e dessa cidade que, em geral, quando está fazendo frio, está 36, 37, 38 graus. Quando começa a esquentar, 40, 41. Meus conterrâneos valadarenses sabem exatamente o que é isso. É mais ou menos o Rio de Janeiro sem a brisa do mar, ou um pouco mais quente. Essa é a minha cidade, é onde a gente montou esse mototáxi. E por que eu estou te contando isso? Em determinado momento, a gente percebeu que o número de clientes que ligavam para o mototáxi, naquela época, 97, 98, a gente não tinha internet, ninguém pedia táxi pelo aplicativo, não existia isso. As pessoas ligavam, a gente atendia no telefone antigo de fio e a gente mandava o motoqueiro ir atender as pessoas. E a gente tinha naquela época alguns diferenciais. A gente funcionava num horário muito extenso, a gente funcionava final de semana, feriados, a gente tinha uma equipe de motoqueiros excepcional, excepcional no sentido não só de serem bons motoqueiros, mas de serem boas pessoas, pessoas confiáveis. Por exemplo, nós podíamos indicar ou enviar qualquer um dos motoqueiros do nosso time para atender qualquer mulher com a segurança, com a tranquilidade de que ele respeitaria aquela pessoa e de que ele carregaria ela com o máximo de segurança, com o máximo de cuidado. A gente tinha uma equipe fantástica, uma equipe muito boa. Mas ainda assim a gente não conseguia atingir muitas pessoas. E aí, o que a gente pensou na época para fazer? Bom, como é que a gente faz para poder atingir mais clientes, né? Essa era a dúvida e a gente pensou o seguinte: bom, vamos distribuir panfletos aqui na região para a gente conseguir assim atingir mais pessoas. E eu me lembro da gente imprimir um calhamaço de panfleto e eu saí no sol de Valadares, e por isso que eu contei a temperatura, no sol quente de Valadares, à tarde, aquele sol escaldante, e distribuindo panfletos. E por mais que a gente tenha impresso, sei lá, 1 milheiro de panfletos, eu distribuindo todos os dias, vários dias, eu consegui atingir talvez 100, 200 pessoas, batendo de porta em porta, de casa em casa, entregando panfleto por panfleto. E no final de um dia, 2 dias, 3 dias, talvez 1, 2, 3, 10 pessoas a mais ligavam para o mototáxi. E aquilo era muito trabalhoso, muito sofrido e dava resultado, mas dava pouco resultado. A gente conseguia com, sei lá, 1.000 panfletos, aumentar muito pouco o número de ligações e o número de viagens que os nossos motoqueiros faziam. Mas era o recurso que a gente tinha na época. E aí, qual que é o impacto disso para hoje? Qual que é a diferença para hoje? Hoje nós temos a indústria 4.0, nós temos a capacidade de virtualizar o panfleto. Um panfleto virtual pode atingir muito mais pessoas do que um panfleto em papel. E os profissionais que não estão antenados à indústria 4.0 tendem ainda a aplicar, por exemplo, o panfleto de papel, como eu fazia há pouco mais de 20 anos atrás. E claro, o panfleto de papel ele dá resultado? Óbvio que dá resultado. É melhor entregar um panfleto de papel do que não entregar um panfleto de papel. Porém, ele dá muito menos resultado, ele dá muito mais trabalho e menos resultado. E lembra que no início desse vídeo eu disse que
profissional que quer ter sucesso no futuro, ele precisa utilizar a indústria 4.0 para gerar mais resultado? Olha que interessante. Hoje, um vídeo como esse, com poucos cliques, 3, 4 cliques, com um custo infinitamente inferior ao custo de imprimir milhares de panfletos, eu consigo atingir milhares de pessoas. Ou seja, se eu pego, vou chamar esse vídeo de um panfleto como uma imagem, e se eu pego esse panfleto e eu distribuo de maneira adequada, utilizando a virtualização, um princípio da indústria 4.0, utilizando a computação na nuvem, com as mídias sociais, que são tecnologias da indústria 4.0, se eu utilizo isso para distribuir os meus panfletos, eu consigo atingir muito mais pessoas. Só para você ter uma ideia, enquanto lá em Valadares, lá em 97, 98, eu levava às vezes uma semana para distribuir pouco mais de 1, 2, 3 centenas de panfletos, eu atingia muito menos do que 1.000 pessoas, eu tinha um custo muito mais elevado com a impressão daqueles panfletos. E ainda assim o resultado era muito pequeno e o custo era muito elevado, o esforço era muito elevado. Hoje, para distribuir um vídeo desse, um panfleto, vamos chamar assim, vamos simplificar, para distribuir um panfleto desse, com 3, 4 cliques, com poucos reais, 20, 30 reais, eu consigo atingir literalmente 10.000 pessoas, 11.000 pessoas. Um vídeo desse impulsionado na internet, utilizando a virtualização, com 30 reais, eu atinjo 10.000 pessoas. Ou seja, é muito menos esforço, com muito menos custo, num prazo muito menor às vezes. Um vídeo desse eu consigo atingir esse número de pessoas com 6, 7 dias, enquanto com o mesmo tempo eu não conseguiria distribuir 1.000 panfletos. Na prática eu gero muito mais resultado, com muito menos esforço e com muito menos custo. E isso é fundamental para o profissional que deseja ter sucesso no futuro. Aplicar os princípios da indústria 4.0 na nossa realidade, entender desses princípios, trazer esses princípios para a sua vida, para a sua realidade, faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso.